Meus amigos, minhas amigas, hoje nós não vamos falar de assuntos técnicos de mecânica, mas sim nós vamos falar de assuntos que realmente interessam para todos vocês e para nós também. Fizeram uma pergunta para mim: como é que monta uma empresa aqui no Brasil? Bom, antes de eu falar de como monta uma empresa, qual é o sistema de montar uma empresa, é muito importante que faça reflexões. Vocês façam essas reflexões, são importantes. Primeiro, esta empresa que tem intenção de montar, você já tem vários anos de experiência ou vai montar porque que existem ganham dinheiro? Essa é uma pergunta que eu faço, isso é muito importante. Bom, é muito importante entrar em contato com o Sebrae, que vão orientar a viabilidade do empreendimento, qual é o público-alvo, local de melhor operar, etc. E terceiro, está dentro as perguntas primeiro e segundo. Então, procure um escritório de contabilidade que vai se ocupar pela burocracia. O tempo normal para a papelada varia de 5 a 15 dias, portanto, não é muito demorado pelos padrões do nosso país. Uma terceira, na realidade, perguntas: quais são as principais dificuldades que o empresário enfrenta no início? Muito bem. No início, você já sabe o que você vai fazer, você tem experiência naquilo que você vai fazer, já foi feita a papelada, já foi aprovado, já veio toda a documentação e você tem que iniciar o seu trabalho. Já tem o local. Bom, estoque inicial. O que você vai colocar em estoque inicial? Você tem que fazer uma pesquisa. Tem que verificar o que realmente gira naquela tua região. Bom, segundo, propaganda. Se você tem um estoque, você tem que fazer a propaganda. E a propaganda é ótimo, é necessário. Uma vez perguntaram para o Henry Ford, o fabricante do veículo Ford, se ele tivesse que começar a vida dele com $100, como é que ele começaria? Ele respondeu: $90 em propaganda e $10 em maquinário. Então vocês veem que a propaganda, na realidade, é a alma do seu início de negócio. Muito bem. O bom atendimento, isso é imprescindível. Não adianta chegar lá e ser um ótimo técnico, maravilhoso, e não atender o cliente. Isso é um suicídio comercial. Então, bom, preços. Não é pela cara do cliente, não, meu amigo. Não é pela cara do cliente. O preço tem que ser um preço competitivo. Eu não estou falando para vocês trabalharem de graça, porque isso não existe. O consumidor hoje não é bobo, não, gente. Se vocês acham que vocês vão poder tapear ele, pode até tapear, se fazer de bonzinho, que vai fazer um negócio especial, etc. Mas vai chegar um certo momento que ele vai descobrir. E, meu amigo, se você perder um cliente, ele carrega mais 17. Se você ganhar um cliente, ele te traz mais 5. Então, vocês tomam muito cuidado de querer levar vantagens tapeando. Uma hora qualquer, a casa cai. Mercadorias. Você tem que colocar mercadorias. Essa é muito importante, a mercadoria que você vai vender. O que o teu cliente quer? Ele quer ouro, ele quer prata ou ele quer níquel? Então você vai ter que trabalhar em cima de 3 produtos. Aquele que mais entende. Por que a China cresceu? Porque ela tem 4 tipos de produto. Um produto barato, que logicamente que não aguenta quase nada. Um produto mais ou menos, que ele aguenta um pouquinho mais. Um produto bom, certo? E um produto ótimo. Lógico que os preços são completamente diferentes. Então, esse é o segredo. Você tem que saber o que teu cliente quer. Você tem que saber o que teu cliente pode pagar. Mas sempre você tem que preservar a tua responsabilidade. Não venda gato por lebre. Serviços. Meu amigo, o serviço é importante. O serviço tem que ser feito com carinho. O serviço tem que ser feito com responsabilidade. Aí sim. E a garantia é muito importante. Não queira fugir da garantia. Atenda, verifica. E se o erro não é teu, é por outras razões, converse com o cliente. Mostre, prove. Vai dar para entender. E às vezes, se for necessário, divide o prejuízo. Bom, quais são as vantagens e as desvantagens de ter um sócio? Bom, minha empresa vai fazer 48 anos este ano agora. Eu tenho sócio desde que começamos em 1966.
Você sabe qual foi o nosso segredo? Primeiro, essa discussão, trabalho. Isso não tem o que discutir. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Agora tem um segredinho. Vocês têm ideia de quantas vezes nós estivemos um na casa do outro? Nesses 40, quase 48 anos? 5 vezes. 5 vezes. Uma foi um caso triste e 4 foi em festa. Só. Então, se nós misturarmos os assuntos do serviço com os assuntos caseiros, não vai dar certo. Muitas empresas têm fechado isso. Porque a esposa de um sócio, muito amiga da esposa do outro sócio, e aí a coisa degringolou. Não quero dizer que seja tudo, sempre, mas 99% das vezes é isso aqui. Provo para quem quiser. Evita-se, cuida da empresa, cada um cuida de lá dentro, porque afinal das contas nós passamos mais tempo com o nosso sócio e com nossos colaboradores do que com a nossa família. É só analisar. Tira fora as horas que você dorme, você vai descobrir que você passa muito mais tempo dentro da tua empresa. Bom, a desvantagem. A desvantagem quando o outro entra no meio, seja o outro, o outro entra no meio dos sócios e começa a, sei lá por qual razão, dizer que se você trabalhasse lá sozinho, você ia ganhar mais dinheiro. Acontece. Acontece, tem gente que é maldosa, tem gente que é invejosa, tem gente que faz só para querer aparecer, mas isso acontece. Falo de experiência própria. O que interessa é os dois saberem e um confiar no outro. Aí a empresa cresce, e cresce sempre. Mesmo nas épocas ruins, que sempre existe, com tempos a situação sobe, desce, entra mais concorrentes que querem, aqueles que são honestos, tudo bem. Aqueles que são desonestos, meu amigo, abaixa o preço, aí já sabe o que vai acontecer depois. Pode aguentar 10 anos, 15 anos, mas fecha. É assim mesmo, infelizmente é assim. Para permanecer no mercado por muitos anos, o que se deve fazer? Depende do próprio proprietário. Se é isso que ele quer fazer, vai permanecer muito tempo. Mas como? Qual é o segredo? Primeiro gostar do que faz. Gostar mesmo. Se não gosta do que faz, pode esquecer. Eu estou fazendo isso porque para eu ganhar dinheiro. Não, senhor. Dinheiro é o segundo lado. O primeiro lado é gostar daquilo que você está fazendo. Se você faz só pensando em dinheiro, não vai dar certo. Um dia a casa cai. Agora, se você faz porque você gosta de fazer, o dinheiro virá. Porque você sabe por quê? Porque você vai trabalhar mais. Por que nos países fora do Brasil, então vamos lá, o Japão, a China, estão crescendo mais? Pelo simples fato, o pessoal trabalha mais. E não adianta chegar lá 6 horas, agora acabou, vou embora. Isso nunca vai dar certo, nunca deu certo, e nunca vai dar certo. E não adianta os políticos, os metidos a entendedores, dizer que você tem que trabalhar tantas horas. Não, você trabalha as horas que você acha que você tem que trabalhar. Esse aqui é um sucesso. Bom, honestidade. Isso é indiscutível. Não adianta verificar o que o freguês necessita. O que adianta eu chegar no freguês e falar para ele, meu amigo, é o seguinte, eu só posso te fazer isso aqui. E esse aqui vai custar mais caro do que você pode pagar. Não vai dar certo. Também existe o outro lado. Eu fazer um serviço e falar, olha, eu fiz serviço para você, mas se não der certo, aí você volta aqui, eu vou te arrumar mais alguma coisinha aqui, mas você vai trocar tal peça, tal peça, tal peça, tal peça. Meu amigo, você entrou na fria já. Porque essa é uma jogada, viu? É velha essa jogada, mas é aplicada até hoje. O pessoal faz isso mesmo. Aquele que diz que não faz, é o que mais faz. Então vamos lá, cuidado com esses profissionais da jogada que eu abono, não aceito. É abominável isso aí. Tomar cuidado com o fiado, meu amigo. Não é que o camarada chega lá, você vai fazer fiado para ele. Existe mil e uma situação para você saber se é confiável a pessoa. Se você pode ajudar, sim, existe. Se você tem condição de ajudar a pessoa, tudo bem. Tudo bem. Dificilmente nós temos que pagar o preço. Mesmo de pessoa que não tem condição de fazer fiado. A gente conversa, a gente explica, certo? E digo mais uma coisa para vocês, engraçado, né? Quanto mais pobre, mais honesto ele é, viu? Mas paga direito as suas contas, mesmo atrasado, ele corre atrás. Bom, agora, qual é o último segredo
para dar certo. Sabe qual é que é? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Esse é o segredo para dar certo. É mais vantagem ser funcionário ou patrão hoje em dia? Isso é até interessante. Como eu recebi essas perguntas ontem, por coincidência eu tive que ir para o centro da cidade. Eu fui fazer umas compras e sempre converso com os vendedores, com as pessoas. E para todo mundo que eu perguntei, não vou dar nome de lojas que eu estive, porque eu vou fazer propaganda gratuita. Eu não estou a fim de fazer propaganda gratuita para ninguém. Mas, com todos, sem exceção, funcionários que eu conversei, e não foram pouco, deve ser uns 25 a 30 pessoas, todos falaram, prefiro ser funcionário do que patrão. E sabe que isso é verdade. O ano passado, nós demos férias coletivas para os funcionários. Sobrou para quem? Os 20 dias da turma parada. Para mim, eu tive que ficar aqui na espreita da empresa. Esse ano também, no final do ano, também foi a mesma coisa. Tempo atrás, uns 20 anos atrás, o patrão ia passear e os funcionários ficavam trabalhando. Hoje, mudou, hein? Hoje, os funcionários entram de férias e o patrão fica trabalhando lá. Lógico que não faz todo o trabalho que faz todos os funcionários, mas não deixa a firma parar. Então essa aqui é a realidade. Bom, como é lidar com as leis trabalhistas? É engraçada essa pergunta, viu? Essa pergunta eu vou mudar um pouquinho. Como lidar? Então vou mostrar uma verdade para vocês. Não é fácil. Tem que pagar? Pague! Pague e acabou, é. Tem que pagar os direitos do funcionário? Sim, senhor. Tem que pagar. Tem que registrar? Sim, senhor. Tem que registrar. Se não registrar, amanhã vai te custar caro. Não adianta você falar, vou dar um jeito, não funciona, meu amigo. Não adianta. Amanhã você paga o preço. De uma maneira ou de uma outra você vai pagar o preço. Então registra, paga os direitos, tudo isso. Não dá certo, não precisa ter um funcionário. Fazer o quê? Se essas leis, não somos nós que editamos, são os políticos que editaram. Eles devem saber o que fazem. Agora, se estiver desempregado o camarada, o político tem que arrumar emprego para ele. Então agora eu vou chegar numa conclusão que mais de 20 anos atrás, eu conversei com um presidente de sindicato. Certa vez perguntei para esse presidente de sindicato de empregado, qual seria a função dele? Olha, meus senhores, eu fiquei preocupado. Ele disse que estava aqui para defender o mal empregado, pois o bom empregado não precisa ser defendido. Gente, espera um pouquinho. Você sabe o que é o mal empregado? Primeiro, é aquele que não era isso que ele queria fazer. Não adianta. Ele não vai conseguir. Não é isso que ele quer fazer. Ele não tem outra opção ou ele não acha outra opção. Segundo, ele vai quebrar peças, vai desviar peças, vai quebrar alguma coisa. Vocês sabiam que 90% das mercadorias fabricadas no Brasil, ela tem uma descendência europeia, ou americana, ou asiática? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a cada, mesmo uma porquinha, certo? Vai um dinheiro para fora do Brasil? Então tá aí, o empregado, o que ele faz? Dá prejuízo para o Brasil. Não dá prejuízo só para o patrão, não. Ele dá prejuízo para o patrão, dá prejuízo para o empregado, dá prejuízo para a cidade, para o estado e para a nação. Analise com calma isso aqui. Vocês vão verificar que eu tenho razão. Bom, aí outra vez eu perguntei por que ele não monta uma empresa. Monte uma empresa, por que você não monta uma empresa? Certo? Você sabe o que ele respondeu para mim? Acredite se quiser. Simples resposta. Com essas leis trabalhistas eu não sou louco para montar uma empresa. Então vocês estão vendo a verdade aí do que acontece. Mas, como nós somos teimosos igual o lavrador, então nós tocamos o barco para frente. É fácil? Não, é difícil. Não tem importância. Nós fazemos aquilo que a gente gosta. A outra pergunta que me fizeram, aqui no Brasil, é mais fácil eu abrir ou fechar uma empresa? Meus senhores, minhas senhoras, é muito mais fácil abrir uma empresa. Porque fechar uma empresa, a complicação, a burocracia é tão alta, mas é tão alta e tão cara, que olha, pense bem antes de montar uma empresa. Verifica com calma quais são as despesas, o que você tem que fazer. Porque afinal das contas, na hora de fechar uma empresa, você tem que se dar conta para o município, primeiro para os empregados, segundo para o município, depois para o estado, depois para a federação e depois para os fornecedores. Então, pense bem.
Não entre chutado. Isso é um conselho de um homem de 72 anos, que está nesse mercado há 55 anos. É feliz? Sim, sou feliz. Criei meus 3 filhos, são todos eles formados. Eu sou formado e amo a nossa cidade, batalho por ela, amo a nossa região. E estou aqui dando para vocês alguns conhecimentos que eu tenho da vida. Muito obrigado de estar me ouvindo e desejo a vocês tudo que há de bom, sucesso, perseverança e Deus vos acompanhe. Muito obrigado.